Fala galera, tudo bom? Rodolfo aqui do Decisão de Valor e hoje nós vamos falar sobre 3 investimentos que ajudam a proteger o seu dinheiro da inflação. E por que que isso é tão importante, né? Mas antes da gente começar, eu preciso pedir para você deixar aquele like, o joinha, curte a gente, compartilha o nosso canal, se inscreve. Ajuda muito a gente, é de graça para você. Vai lá, não custa nem um segundo e você mostra para o YouTube que o nosso canal é relevante, que está trazendo conteúdo interessante para você. Mas mostra também que você gosta desse tipo de conteúdo. Então o YouTube passa a trazer mais coisas desse nicho para você quando você interage com a gente. Então, senta o dedo, deixa o like e bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. Eu queria que vocês imaginassem o seguinte. Lá em 2005, foi quando eu me formei na faculdade, se vocês tivessem um salário de cerca de R$ 1.000, ele compraria o equivalente a R$ 3.500, mais ou menos. E isso acontece porque basicamente o nosso dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo por um efeito chamado inflação. Não vou entrar nos detalhes de como é que isso funciona, basicamente a inflação vem do governo imprimindo mais dinheiro e isso acarreta na perda de valor de compra desse dinheiro. Mas o importante para nós aqui é, para que isso não aconteça, porque aconteceu de 2005 para cá e vai continuar acontecendo. Então não adianta nada você chegar lá na frente e ser milionário e 1 milhão não comprar nenhum carro. Para que isso não aconteça com a gente, como é que a gente pode usar os investimentos para proteger o nosso dinheiro do efeito desta inflação? E hoje, por isso, nós vamos falar dessas 3 formas, esses 3 veículos que eu mais gosto para proteger o nosso dinheiro. Então, nós vamos começar com o óbvio, você utilizar títulos de renda fixa que sejam atrelados ao IPCA. Então, você tem uma série de índices que eles são IPCA+, ou seja, eles estão te garantindo uma rentabilidade real acima do IPCA, que é a nossa inflação. Tá? O que é que eu gosto desse índice? É fácil de entender, é fácil de você, em tese, escolher. Você tem, inclusive, tesouro direto atrelado a IPCA, você não precisa nem recorrer nada de renda fixa mais sofisticado e você consegue investir com pouco dinheiro ali, tá bom? Óbvio, você tem outros veículos de renda fixa também, onde você pode buscar uma rentabilidade um pouquinho maior, aí você começa a ter mais risco também, porque você já não está mais atrelado ao tesouro, né? Então é preciso olhar quem é o emissor dessa dívida, seja um CRA, seja um LCI. Se for um LCI e um LCA, um pouquinho melhor, porque você tem a proteção do FGC. Se for um CRA, um CRI, uma debenture, você não tem proteção nenhuma. A garantia é o emissor da dívida, então você precisa estar muito atento a isso. Além disso, você tem que saber que o IPCA+, esses títulos IPCA+, eles sofrem sim um evento que se chama marcação a mercado. Por quê? Porque você tem uma parte deste investimento que é o mais, exatamente o mais, que é uma taxa pré-fixada. Então você tem uma parte que varia com o nosso indicador e uma parte que é prefixada. Logo, você sofre efeito da marcação a mercado. Se você não sabe o que é isso, procura aqui no canal, a gente tem um vídeo falando só sobre isso também, tá? Então, tem esses 2 cuidados. Tem uma outra coisa que eu considero um ponto negativo. O IPCA, ele representa uma cesta de produtos que ele não necessariamente reflete o que é o efeito da inflação para você. Você já deve ter escutado isso. Por quê? Porque a cesta de produtos que compõem o IPCA não necessariamente é composta pelos produtos que você consome, que são a tua linha de custo. Então, às vezes, alguma coisa ali naquela cesta teve uma queda no preço e, portanto, está puxando o valor do IPCA para baixo, enquanto na tua vida real, alguma coisa que você consome mais teve o preço aumentado. Então, o IPCA normalmente ele não reflete a tua inflação. Mas, ainda assim, é um veículo bastante interessante, tá bom? Vamos falar aqui agora do segundo veículo e que eu gosto muito também, e eu vou explicar por quê, que embora ele não seja diretamente corrigido, ele tem sim um poder de corrigir pela inflação, que são os fundos de investimento imobiliário que são atrelados a tijolo. Vamos lá, antes, só para tirar o elefante da sala aqui, nos fundos de investimento de imobiliário de papel, se eles são majoritariamente atrelados também ao IPCA, eles tendem a ter um comportamento mais parecido no que se refere a
compor a inflação, né, a repor a inflação, do que os títulos de renda fixa que nós falamos. Mas aí tem que estudar um pouquinho melhor, porque eles têm todo um componente de renda variável ali, tá? Mas eu estou falando aqui especificamente dos títulos atrelados a tijolos. E por quê? Pô, a minha renda não vai subir. Eu olhei ali, os dividendos, né, estão mais ou menos fixos ou estão mais ou menos estáveis para um dado fundo de investimento imobiliário. Se você olha numa janela curtinha de tempo, como de um ano, você tem razão. Agora, qual é o grande lance? O que esses fundos são? No fundo, são como condomínios que você comprou um imóvel e ele está alugando esse imóvel e você está recebendo os dividendos do aluguel deste imóvel. Seja ele um shopping, seja ele um prédio de laje corporativa, seja ele um galpão logístico. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, esse contrato de aluguel ele vai sim sendo renegociado ou muitas vezes vai sendo corrigido tendo um indicador de inflação atrelado a ele. Então, se o aluguel que o prédio X paga hoje ou a loja X do shopping paga hoje é 10 mil reais, o ano que vem isso vai ser reajustado. E isso, obviamente, vai gerar um lucro maior para aquele fundo imobiliário dono do imóvel, que será distribuído para nós cotistas com um acréscimo no valor do dividendo. Então, você automaticamente está corrigindo ou está repondo o valor da inflação ou a desvalorização monetária neste aluguel que foi reajustado, certo? Então, essa mesma dinâmica vai acontecer ali para um galpão logístico, uma laje corporativa. E existe ainda uma outra coisa, que é a valorização do próprio imóvel segundo índices de correção de preços. Óbvio que os imóveis eles não crescem como a inflação, de certa forma linear. Eles vão ter saltos no valor do metro quadrado dos imóveis, daquela região específica onde o fundo tem os imóveis. E aí, se você tem um gestor que faz uma renovação de portfólio, vende imóveis mais antigos, compra imóveis mais novos, isso tende a ir repondo também o valor da inflação. E se eles têm uma gestão ativa bem feita, você consegue até ganhar um pouquinho além da própria inflação, tá bom? E na pior das hipóteses, o valor do teu imóvel, do teu patrimônio, portanto, também está sendo corrigido de acordo com a inflação. Então, se você tem um galpão que hoje vale X milhões, provavelmente ao longo de 3, 4, 5 anos, esse valor patrimonial vai ser corrigido também de acordo com algum índice que vá denotar o valor do metro quadrado. Então, você corrige de um lado os dividendos utilizando a renegociação de contratos e do outro lado o teu imóvel também vai ser reajustado por conta do valor do patrimônio em si, tá bom? Então, por isso que ele é um investimento que tende a ajudar a proteger o nosso patrimônio ali da inflação também. Bom, e aí por último nós temos ações de boas empresas. Se você pegar empresas mais maduras, aquelas que já estão no mercado há muito tempo, que tem um pagamento de dividendo normalmente ali estável, ou seja, que tende a balançar em torno de algum payout, se você olha para essas empresas que têm uma operação madura, elas têm normalmente a capacidade de repassar o valor da inflação nos seus serviços. Então, por exemplo, se a gente pega uma empresa de energia elétrica, você vê que o valor da tarifa de energia que você vem recebendo, ele aumenta todos os anos. Logo, se você é um acionista dessa empresa, o lucro dessa empresa crescendo, você tende a receber um dividendo maior. Óbvio que eu estou considerando aqui que o payout, ou seja, aquilo que ela está pagando, né, de percentual do lucro como dividendo dos seus acionistas, está constante. Mas nota que essa empresa ela tem a capacidade de preservar ou de repassar o custo da inflação, né, o aumento da inflação, para os seus clientes. Isso preserva o valor da empresa ou tende a ajustar o valor da empresa frente à inflação também, tá? A mesma coisa acontece com a empresa como um todo. Aí é difícil olhar para o patrimônio como num fundo imobiliário, em que você está olhando o valor do ativo, do prédio ali essencialmente, mas se você olha para quanto vale essa empresa como um todo, a tendência é que o seu valor, o quanto vale o negócio, não só o patrimônio, mas o valor da empresa, ele tende a ser reajustado também, porque ela está tendo uma capacidade de geração de caixa reajustado, dado o efeito do aumento de valor do custo dos produtos e serviços. Você tem os valores que compõem o patrimônio daquela empresa também sendo reajustados. Então, obviamente que tudo isso tende a conseguir ir repondo o valor da inflação, não um para um, mas protegendo o seu capital e muitas vezes, por que não, até ganhando da própria inflação, né? Se a gente tem uma empresa que ela ganha, por exemplo, que ela se beneficia do aumento da inflação, num momento de inflação um pouco mais alta, essa empresa tende a se sobressair e repassar isso para a gente como acionista, a gente ganha valor com isso também. Cuidado!
Qualquer empresa? Não, qualquer empresa não. Tem empresas que a gente tende a sofrer com o valor da inflação. Então, por exemplo, se a gente pega empresas de varejo, né, no momento de alta inflação, duas coisas acontecem. A inflação está alta, então os preços tendem a subir, logo, consumidores tendem a segurar a mão um pouco na hora de fazer uma compra, né? E do outro lado, os juros tendem a subir, porque o governo sobe a taxa de juros para segurar a inflação. Então, o custo de dívida, o custo de capital para rodar o negócio de varejo fica muito alto. Logo, a despesa financeira daquele negócio vai lá para cima. E o que acontece com o resultado? Lá para baixo. Então, não é qualquer empresa que se beneficia do ciclo de inflação ou que tem a capacidade de repassar isso para o seu acionista, tá bom? Então, é preciso ter cuidado nas ações, ainda mais do que nos fundos imobiliários, para escolher empresas que tenham esse tipo de operação. Tá bom? Então, como eu disse, por exemplo, as elétricas são um ótimo exemplo disso, empresas de saneamento também. Então, pessoal, esses são os 3 veículos que eu pessoalmente mais gosto na hora de pensar em proteção para a inflação. Conta para mim o que vocês fazem, se vocês já têm alguma estratégia para isso, se tem alguma empresa que vocês olham com bons olhos nesse momento, fundos de investimento imobiliário também, e até, por que não, títulos do governo. Conta para mim o que vocês estão fazendo com o dinheiro de vocês e deixem também aí dúvidas. Lembrem-se de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal. Vamos para o próximo abraço e até logo.